Hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Quem Creu? O estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 52, verso 13 até Isaías 53, verso 12. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Em Isaías capítulo 52, verso 13, o servo de Deus, descrito nesse texto como sendo o próprio Messias, ele é descrito por Isaías como alguém que recebeu grande autoridade, reconhecimento, alguém que acabou sendo muito, mas muito exaltado por Deus. Entretanto, na sequência, logo adiante dentro do texto, nós começamos a perceber Isaías mencionando que o servo do Senhor passaria por grande humilhação e que ao mesmo tempo seria tão humilhado e tão ultrajado que a sua aparência faria com que algumas pessoas chegassem até a conclusão de que ele nem sequer se parecia com um filho do homem. Quando nós olhamos para o Novo Testamento vai aplicar esse mesmo conceito daqui de Isaías, aquilo que foi a experiência de Cristo Jesus enquanto o servo sofredor. Jesus Cristo, na quinta-feira à noite, ele estava no cenáculo, tomando a ceia juntamente com seus discípulos. O Evangelho de João, de maneira muito especial, no capítulo 13, vai mencionar que a tristeza se abateu no coração de Jesus. Ele olha para os discípulos e menciona, olha, eu estou indo embora, e para o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir junto. Pedro prontamente já se coloca diante do Senhor e diz, mas Senhor, nós deixamos tudo para poder te seguir. Como o Senhor vai para um lugar que a gente não pode ir? Eu te seguiria até a morte. E Jesus vai dizer, olha, você é Pedro e eu quero que você saiba que o diabo me pediu para poder te cirandar. Mas eu orei por você, Simão. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ore para que você não caia em tentação. Mas eu estou indo para um lugar que vocês não podem me acompanhar. Eu vou morrer. A partir daí, uma tristeza profunda toma conta do coração dos discípulos, até porque eles estavam com grandes expectativas de que Jesus, ainda naquele fim de semana, se tornasse o rei literal de Israel. Começasse o processo de expulsão dos romanos dali. Mas o Senhor Jesus tinha algo muito maior em mente, salvar toda a humanidade, como servo do Senhor, descrito em Isaías 53, salvar, abrir uma porta de salvação para todas as pessoas, não apenas para os judeus, mas para todas as etnias. Para que isso acontecesse, ele estava disposto a ir até as últimas consequências. No capítulo 14, ele vai animar os discípulos, mencionando que ele iria para o Pai, mas que voltaria, prepararia um lugar, e quando esse lugar estivesse pronto, ele viria para poder estar com eles. Os capítulos 15, 16 e 17, Jesus vai mencionar, entre outras coisas, que ele vai enviar o Consolador, quando ele for, o Espírito Santo, para poder estar junto com eles, que eles não ficariam órfãos, que ele voltaria para eles, mas enquanto isso não acontecesse, que o Espírito estaria com eles. No capítulo 17, Jesus vai orar pelos discípulos, e então ele vai convidá-los para poder se dirigir para o Monte das Oliveiras, mais especificamente para o Jardim de Getsemane. Eles provavelmente descem até o Ribeiro do Cedron, atravessam, começam a subir o Monte das Oliveiras, e então tem a possibilidade de poder ir até o Getsemane, onde Jesus queria passar alguns momentos em oração. Ele olha para os discípulos e pede a eles, orem comigo, porque naquele momento o peso da culpa pelos pecados da humanidade estava sendo colocado sobre ele. E a angústia que ele sentia era tão grande que do meio dos 12 ele pega 3, traz mais perto dele, Pedro, Tiago e João, pede para que eles orem junto com ele. Jesus vai um pouco mais à frente, se prostra no chão e o clamor dele é tão intenso que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele clama a Deus pedindo, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade senão a sua. Foi uma grande agonia. Quando ele volta até os discípulos, os 3 estão dormindo, os outros também estão dormindo. Enquanto isso, Judas já está tramando, já está trazendo a multidão para poder
prender Cristo Jesus, porque ele havia vendido Cristo por 30 moedas de prata. Alguns momentos mais tarde, a multidão vem, prende Jesus, leva-o para a casa de Anás e Caifás, aonde Jesus vai passar por um processo de julgamento sem qualquer tipo de base legal. Os evangelhos vão mencionar que as testemunhas foram compradas, havia contradição entre os testemunhos que eram dados, até que finalmente, na alta madrugada, o sumo sacerdote ele vai dizer: eu te conjuro em nome de Deus, fale, você é o Cristo ou não? E Jesus, pela primeira vez, abre a boca em todo o julgamento e ele diz: sou. E vou prometer uma coisa para vocês: vocês verão o Filho do Homem assentado ao lado do Todo-Poderoso, vindo das nuvens dos céus, com poder e grande glória, com todos os seus anjos. Nessa altura, o sumo sacerdote rasga as suas vestes e diz: ele blasfemou, não precisamos de mais nada, é réu de morte. Nessa altura, as pessoas presentes, com uma selvageria que é indescritível, eles partem para cima de Jesus, dão-lhe bofetadas, socos, arrancam-lhe pedaços da barba, do cabelo, enquanto Jesus é brutalmente massacrado. Ele, literalmente, ele passa por uma espécie de linchamento, ainda na casa do sumo sacerdote. Quando o dia amanhece, eles levam Jesus até a casa do procurador romano, até porque eles não tinham autorização para poder condenar alguém à morte e queriam que Jesus morresse. Há um julgamento que acontece, Pilatos vai interrogar Jesus, percebe que ele não tem culpa nenhuma, mas a pressão é tão grande que ele manda que Jesus seja açoitado. 30 chibatadas menos uma, 39 chibatadas, com normalmente um chicote feito de tiras de couro, na ponta pequenos pedaços de osso pontiagudo ou de ferro pontiagudo. Quando o carrasco batia com o chicote nas costas, aqueles pedaços de metal e osso fincavam na carne. Quando puxava, bocados de carne eram arrancados das costas do prisioneiro. Era algo realmente terrível. Jesus é trazido de volta. Ele agora está completamente machucado. Entretanto, Pilatos o envia para Herodes. Herodes, por sua vez, zomba de Jesus. Jesus é mais uma vez ridicularizado. Ele também sofre abusos na mão desse indivíduo, que manda ele de volta para Pilatos. Dessa vez, Pilatos ordena a execução de Jesus. O patíbulo, que era a parte horizontal da cruz, é colocada sobre seus ombros. Ele está tão angustiado, tão abalado, fisicamente ele está realmente mal, que ele cai, ele se prostra. A tradição cristã menciona que por 7 vezes ele acabou caindo naquilo que é chamado de a Via Dolorosa. Entretanto, quando pela última vez ele cai, ele já não consegue se levantar, e Simão, o Cirineu, é chamado para poder levar a cruz até o local da execução, onde os pés e as mãos de Cristo são perfuradas por cravos. Ele é levantado no madeiro, das 9 da manhã até as 3 da tarde ele fica pendurado sobre a cruz. E o que o texto bíblico vai nos dizer é que às 3 horas Jesus clama de forma bem alta na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então ele morre. Quando você olha para tudo isso, é tanto que o processo de execução por crucificação demorava dias. A morte de Jesus foi tão rápida que o centurião responsável pela execução, quando ele perfura o lado de Jesus com a lança, saiu sangue e água. O que menciona que, segundo alguns entendidos no assunto, o sangue dele havia coagulado, que significa que o seu coração havia se partido por causa do grande sofrimento físico e emocional que ele havia experimentado por tudo o que ele teve. Essa descrição, ela bate perfeitamente com aquilo que está registrado em Isaías 52:13, mencionando que apesar do servo do Senhor ser profundamente exaltado pelo Pai, ele de alguma maneira passaria por uma situação de humilhação e acabaria se tornando quase que não se poderia reconhecê-lo como um dos filhos dos homens. Entretanto, o que vai acontecer na sequência é uma pergunta no capítulo 53, verso 1. A pergunta é: quem creu na nossa pregação? A pregação sobre o quê? Sobre a morte de Cristo Jesus, sobre o sofrimento do Messias. Por que ele sofreu isso tudo? Porque esse era o único caminho para poder salvar a humanidade. Como esse era o único caminho, então ele sofreu o que eu e você deveríamos sofrer. Ele se predispôs a encarar aquilo que
era para nós. Aliás, a própria cruz que foi usada para poder executá-lo não tinha sido feita para ele. A cruz era sob medida. Essa cruz havia sido preparada para Barrabás, mas Barrabás acabou sendo libertado pela multidão, portanto nem a cruz que Jesus usou era dele. Isso, na verdade, mostra um pouco daquilo que é o grande propósito de Deus, de salvar a humanidade. E Jesus era o substituto da humanidade. Se tem alguém que merecia ser crucificado naquele dia, era Barrabás. Mas assim como Barrabás foi libertado, apesar de ser culpado, eu e você, se crermos na mensagem de Cristo Jesus, se crermos no sacrifício dele na cruz do Calvário, nós também podemos encontrar a liberdade, podemos encontrar a salvação e a vida eterna. É exatamente isso que o texto vai trazer para a gente. Jesus foi o nosso substituto. Mas quando é que ele foi exaltado, pastor? Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 2, versos 5 em diante, Paulo vai dizer que Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. E por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. A ideia é de que a glorificação de Cristo Jesus aconteceu depois que ele passou por essa experiência de morte. Portanto, aquilo que é a profecia do capítulo 52, verso 13, se cumpriu plenamente depois da vitória de Cristo Jesus. Ao contrário do que aconteceu com os discípulos quando viram Jesus morrendo e o seu corpo sendo colocado na sepultura, que foi um momento de grande tristeza, os anjos de Deus vibraram. Os demônios perderam a batalha. A rebelião foi completamente esmagada naquele momento na cruz do Calvário. Porque Cristo Jesus venceu. Louvado seja o nome de Cristo por isso. A pergunta de Isaías 53, verso 1 continua. Quem creu na nossa pregação? Quem creu no sacrifício de Cristo Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador? Eu espero que essa seja a sua realidade hoje. Ore comigo. Senhor Deus, nós cremos que Cristo Jesus é o nosso substituto, que Ele morreu por nós, o castigo que nos estava destinado foi colocado sobre Ele, e por isso louvamos o nome de Cristo Jesus. Dá-nos hoje a certeza da salvação pelo que Ele fez, pois é em nome dEle que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?